bom dia a todos. A senhora será a relatora da CPI das Zelotes. A senhora e o presidente da comissão já se reuniram para definir a pauta, como é que vai funcionar esta comissão parlamentar de inquérito? Na realidade a CPI ela foi instalada ontem e ontem mesmo teve a eleição dos componentes na mesa. Senadora Thaís trabalhará como presidente e eu fico na relatoria. E a gente, ontem nós aprovamos já alguns requerimentos, 3 importantes pedidos de informações, ou seja, de compartilhamento com a Justiça Federal, Ministério Público e Polícia Federal, de tudo aquilo que já foi coletado através das investigações, e aprovamos também o convite, a convocação para ouvir algumas pessoas. Decidimos que iniciaremos com os representantes do Ministério Público e da Polícia Federal. Provavelmente, semana que vem, eu devo, assim que ouvirmos os primeiros convidados, Polícia Federal e Ministério Público, eu deverei apresentar uma proposta de plano de ação, porque a gente tem que ter maior conhecimento do nível das investigações, para que a gente possa definir de onde, por onde e como partir nas nossas investigações. Acho que a CPI é importante porque vem reforçar um trabalho de investigação desenvolvido pelo Poder Judiciário, Ministério Público e Polícia Federal. Nesses requerimentos de informações, quais são os pedidos, qual é o teor desses requerimentos? São requerimentos simples, entretanto profundos, porque eles solicitam a transferência de toda a investigação da Polícia Federal, do Ministério Público e da Justiça Federal à 10ª Vara, que é onde estão concentradas as ações das Zelotes. A gente sabe que esse não é um assunto tranquilo, o juiz não abriu o sigilo, todas as investigações estão sob sigilo, o que não cabe perante a CPI, porque a CPI tem o poder legal de compartilhar e receber, inclusive, informações sigilosas. Óbvio que nós temos o dever também de manter no sigilo. Mas o nosso objetivo é um objetivo que a gente tem que deixar claro que não tem vínculo político, partidário, apenas o país, porque as denúncias são graves, dizem que o nível de comprovação é forte também, de um volume significativo de dinheiro e recursos desviados. Se fala em 19 bilhões de reais nesta questão das Zelotes. Eu conversei essa semana com o Frederico Paiva, que é do Ministério Público Federal. Ele disse o seguinte: há uma dificuldade porque alguns processos são muito antigos, ele não imagina que possa se recuperar todo esse dinheiro, mas se fala em torno de 5 bilhões de reais por parte do Ministério Público Federal. Como é que a CPI vai trabalhar essas questões e esses valores? Porque a gente sabe que tem um período de prescrição que a legislação determina, mas caso não tenha havido má fé, porque também não é tão tranquilo assim a análise da legislação brasileira sobre evasão de divisas, sobre sonegação fiscal. Então, há prescrição, mas ela não se aplica quando comprovado foi ou estiver a má fé, ou seja, a intenção de ferir e burlar o fisco brasileiro, os cofres públicos. Então a gente vai trabalhar com muito cuidado, é uma questão técnica. Essa semana a gente deve conversar com alguns técnicos no sentido de montar uma boa equipe para apoiar a CPI. A questão de, pela sua experiência, de se ouvir os integrantes do CARF, e também os empresários que estão suspeitos de toda essa sonegação, quanto tempo a senhora imagina vai levar para que esses depoimentos aconteçam? Olha, nós temos um prazo de trabalho de 120 dias podendo ser prorrogado. Entretanto, eu creio que a gente deva acelerar os trabalhos para que a gente possa, e não iniciar daquilo que a gente queira inventar, mas dar sequência àquilo que a Polícia Federal, o Ministério Público já avançaram. Então, dar sequência nisso. Por isso que os requerimentos aprovados ontem foram muito importantes. Hoje vamos entrar em contato tanto com a Polícia Federal como com o Ministério Público para ver se a gente compartilha esses dados o mais rapidamente possível. Bom, é a senhora, como relatora, a Thaís de Oliveira, melhor dizendo, PSDB de Tocantins é o presidente, o vice-presidente é Donizete Nogueira, PT de Tocantins também. Tocantins.
Os outros integrantes todos já foram nomeados, não teremos problema de... Eu acho que tem algumas vagas ainda, mas tá uma boa CPI, uma boa composição. Mas a grande maioria já começamos a trabalhar. Ontem fizemos votação nominal, o que não é muito comum na primeira sessão, na sessão de instalação. Uhum. Quantos integrantes tem essa CPI, desculpe? Eu acho que, salvo engano, são em torno de 13 efetivos, e mais o mesmo número de suplentes. Uhum. E ainda faltam algumas indicações, portanto? Não, contando as vagas seriam essas. Sim, mas alguns ainda não foram indicados. Mas muito poucos, muito poucos. Certo. Essas indicações acontecem da seguinte forma: se os partidos não indicarem, serão indicadas pelo presidente, pela mesa do Congresso, é isso? Não há necessidade. Não, se os partidos não indicarem, isso só quando não há indicação nenhuma. E aí a presidência entra apenas para formar o quórum e exigir a instalação. Uhum. Mas não é o caso, não se aplica nesse caso não. Por exemplo, o partido tem direito a 2 vagas, então indicou um, não tem problema, ele mantém aquela indicação. Tá, e já pode, portanto, a CPI andar sem problema? O número, o quórum, claro que pode. Uhum, certo. Bom, senadora, primeiros depoimentos semana que vem? Eu não sei, vamos trabalhar durante a semana para ver que a gente já marca semana que vem. A senhora há uma dificuldade em função de suspeita de grandes empresários brasileiros estarem envolvidos nisso? A senhora imagina que vai ter uma dificuldade maior em uma CPI como essa? Essa é uma questão... Não, eu imagino que a CPI vem para exatamente tentar resolver as dificuldades, superar as dificuldades. Ela já vem acontecendo no âmbito do Poder Judiciário, do Ministério Público, e a CPI vem para tentar contribuir para que essas dificuldades sejam minimizadas. É isso, tá bom? Obrigado à senhora e um excelente dia de trabalho. Obrigada, bom dia, tchau.